Olá, pessoas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vim gravar uma aula muito bacana hoje sobre aquilo que eu faço na minha rotina, né? Que é a produção de conteúdo pensando no SEO. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Lívia, eu sou redatora especialista de SEO aqui da Muva. E eu vim falar com vocês sobre o que é o SEO, como que funciona o algoritmo do Google, dicas práticas para colocar em ação assim que você acabar de ver esse vídeo e o que você deve analisar do seu site. Então, vamos lá. Bom, antes de tudo, eu peguei essa frase aqui para a gente começar. Quem não é visto, não é lembrado. Eu quero que vocês pensem em quantas vezes vocês fizeram uma busca lá no mecanismo de pesquisa, né? Seja qual ele for. E aí vocês foram até o final da página e chegou lá embaixo, vocês passaram para a segunda página, né? Eu acredito que dificilmente isso aconteceu, ou você fez uma ou duas vezes apenas. Mas por que isso acontece, né? O Google, vamos falar do Google, que é o principal que todo mundo usa, né? Ele entende que os melhores resultados para aquilo que você pesquisou, eles estão na primeira página. Então, o que aparece ali é o que é realmente relevante e dificilmente na segunda ou na terceira página você vai achar a melhor resposta para aquilo que você está pesquisando. E aí, quem não é visto não é lembrado, né? Se a sua página, se o seu site não aparece ali na primeira página de links, né? É porque ele não vai ser visto e dificilmente as pessoas vão lembrar do seu site, né? Então, tem que pensar assim. E o que é o SEO, né? O SEO é um conjunto de otimizações de sites, blogs e páginas da web para melhorar o posicionamento nos resultados orgânicos dos buscadores. Ele é a sigla para Search Engine Optimization, que basicamente é otimização para os mecanismos de busca. E a cada segundo, gente, são feitas milhões de pesquisas na internet e os usuários, eles querem as respostas para as mais variadas perguntas. Então, desde o melhor hotel para a próxima viagem, até uma receita de macarrão. E aí, peguei alguns dados aqui para vocês verem daquilo que a gente estava falando. Os 3 primeiros links orgânicos, eles recebem a maioria dos cliques. Então, dificilmente a pessoa também vai clicar lá no último link que aparece. Geralmente são os primeiros que aparecem ali que chamam mais a atenção da gente, né? E apenas 0,78 dos usuários clicam em algum link da segunda página, ou seja, é uma porcentagem muito baixa. E aí, gente, eu peguei as perguntas mais esquisitas feitas ao Google. E assim, tem uma lista bizarra, vale a pena procurar, mas disparada, né? Que ganha com mais de 90 mil buscas. Estou grávida? Os aliens são reais? Soltar pum queima calorias? Os porcos suam? E assim, gente, é muita coisa bizarra que tem. E acredite, tem resposta para tudo. E agora, vocês devem estar se perguntando, por que isso é importante, né? Cada pesquisa, ela representa uma oportunidade para sua marca oferecer a melhor resposta para aquilo que o usuário está buscando. Ou seja, assim você tem mais chances de ganhar visibilidade e cliques e fazer a sua presença online. Para isso, você precisa provar para o Google que o seu site tem a melhor resposta para aquilo que o usuário pesquisou e que você merece aparecer nas primeiras páginas. E aí, gente, não significa apenas ter o melhor conteúdo, mas também é importante oferecer uma boa usabilidade, conquistar a autoridade do mercado e proporcionar uma boa leitura das páginas ao Google. E aí, como que funciona, né, o famoso algoritmo do Google? Vamos lá. O algoritmo do Google, ele se vale de alguns critérios para determinar quais páginas vão aparecer em primeiro lugar. São chamados fatores de ranqueamento. E aí eles se baseiam em conceitos como expertise, autoridade e confiança do conteúdo. Ao todo, gente, são mais de 200 elementos. Assim, tem coisa que não está nem no nosso alcance como criador de conteúdo, mas os principais é conteúdo, né? Tamanho, densidade, palavras-chave, atualização e tempo de existência da página e os backlinks. E aí, gente, quando a gente fala do conteúdo, né? Hoje em dia muito se fala da experiência do usuário, né? Que tem se valorizado muito como que o usuário se comporta no seu site. Então, às vezes,
a gente fica em dúvida do que fazer. Mas, no geral, você tem que atender às dores e às necessidades dos clientes, né? Das pessoas que estão buscando a determinada pergunta. Para isso, é importante você pensar em conteúdos ricos, relevantes e em diferentes formatos, com uma linguagem adequada para aquele público. Um exemplo que a gente tem aqui na agência de experiência do usuário, né? A gente tinha um cliente que a gente fez uma sugestão de inserir áudios nesses conteúdos, nos artigos, e a gente inseriu o áudio com a leitura do artigo, pensando também na acessibilidade, sabe? E assim, foram resultados maravilhosos. A gente teve um aumento no número de cliques, número de impressões, visualizações, ou seja, deu muito certo, porque o usuário podia clicar ali e ouvir a leitura daquele artigo ao invés de ler, né? Ele podia fazer qualquer coisa, tipo um podcast mesmo. E assim, deu muito certo, tivemos resultados muito positivos, e vai muito disso que a gente falou, diferentes formatos, uma linguagem que atenda aquele público. Então, tudo isso deixa a experiência do usuário muito mais rica e é muito valorizado pelo Google. E aí, antes da gente começar a escrever, né, a gente tem que pensar para quem que a gente está escrevendo. Por quê? Criar conteúdo assim, sem um rumo, sem um foco, é muito difícil, porque você vai gastar esforço, você vai ficar um tempo ali e talvez não tenha um resultado tão bacana quanto você pensa, né? Então, você tem que pensar qual a faixa etária da pessoa que vai ler, a localização, o nível de alfabetização. Então, tudo isso interfere muito para o seu conteúdo ele ter sucesso ou não. Então, pensar em todo esse conjunto vai te ajudar bastante na hora de criar o conteúdo. E aí, quando a gente fala de tamanho do conteúdo, é muito difícil você delimitar um número mínimo ou máximo de palavras. Por quê? Às vezes você vai ter um conteúdo de 2.000 palavras que vai estar muito nebuloso, vai estar confuso, o usuário não entende nada daquilo. Então, ele acaba saindo, ele sai da sua página e sai sem a resposta, o que é pior ainda. Então, às vezes você vai ter um conteúdo de 500 palavras que vai estar bem enxuto, vai estar explicadinho tudo que o usuário precisa, o que ele tem que fazer, e aí vai ser muito mais rico para ele. E aí ele vai sair da sua página com a resposta dele, com a dúvida dele atendida. Então, às vezes é melhor você pensar em qualidade do que a quantidade, né, gente? E aí, quando a gente fala de densidade, a gente fala muito das palavras-chave, né? Porque muita gente acha que é só lotar o seu texto com a palavra-chave, que aí vai dar certo. Mas não, às vezes você encher o seu texto com aquela palavra vai deixar uma coisa muito repetitiva, muito chata. Então, a leitura, ela tem que ser uma leitura fluida e natural. E aí, às vezes, é interessante você colocar sinônimos e até os termos relacionados àquela palavra, porque o Google vai entender que se assemelha muito à interpretação semântica humana. Então, a leitura vai ser fluida, natural, o usuário vai ficar no seu conteúdo sem se sentir cansado, sem ser uma coisa massiva. Então, tudo isso é muito bacana. E aí, agora, falando das palavras-chave também, né? Como a gente falou anteriormente, não é legal você lotar o seu conteúdo de palavra-chave, mas o segredo aqui é focar no usuário e colocar elas em posições específicas dentro da sua página, porque aí os robozinhos do Google vão entender que aquele conteúdo é o melhor, é o mais relevante, é o mais bem escrito para aparecer para o usuário. E aí agora, gente, falando da atualização e do tempo de existência, né? A gente sabe que quanto mais antiga uma página for, maiores são as chances delas de assumirem uma posição de destaque, né? Porque esse tempo de atividade, ele é um prestígio, né? É um ponto positivo. Porém, quando a gente pensa em tempo de existência, a gente tem que pensar muito em atualização. Por quê? Se o seu conteúdo for antigo e desatualizado, não vai ser legal, gente, porque de tempos em tempos, os robozinhos do Google, eles vasculham todo o seu site, sua URL, e eles pensam em quanto o seu conteúdo é relevante ainda. Então, se o seu conteúdo é velho, não atende mais às dúvidas do leitor, não tá bacana, ele vai deixar de ranquear. Então, é interessante você fazer otimizações para deixar o seu conteúdo cada vez mais relevante e atualizado, né? Então, são pontos a se considerar.
E aí, quando a gente fala dos famosos backlinks, né, gente? A gente tem que pensar muito em autoridade e confiança. Por quê? Não adianta nada você ter vários links de sites que não são confiáveis, têm pouca autoridade, não são relevantes, tudo isso pode prejudicar o seu domínio. Então, se você quer ser referência no seu nicho, né, no seu segmento, você tem que pensar em sites que têm autoridade na web para aquele conteúdo, né, para aquele setor específico, e conseguir esses backlinks, porque se você conseguir links relevantes, importantes, o Google vai entender que o seu site também é relevante. Então, cuidado com os links, né? Não adianta querer só link por link na internet, tem que pensar muito também em qual site está apontando para o seu, porque isso interfere bastante. E agora, dicas práticas. Muita sede. Ai, falar cansa. Escolha das palavras-chave, né? A palavra-chave é um fator muito importante na hora de produzir conteúdo, né? Primeiro a experiência do usuário, depois a palavra-chave. Então, más escolhas podem fugir de um bom posicionamento no seu site. E aí a gente pegou algumas ferramentas para te ajudar na hora de escolher a melhor palavra-chave. Então, vamos lá. A primeira delas é o Ubersuggest, eu gosto bastante. Você pode colocar lá uma palavra-chave específica e fazer a pesquisa dela, e aí você consegue ver o volume de buscas, a relevância, a dificuldade de ranqueamento e até mesmo sugestões de outras palavras-chave semelhantes àquela. Além disso, você pode colocar o domínio do seu site, né, e ver quais palavras-chave estão ranqueando mais para ele. Então, dá para criar conteúdo, otimizar conteúdo, tudo pensando na palavra-chave com a ajuda do Ubersuggest também. E aí, agora, a segunda ferramenta que a gente pegou é o Keyword Explorer, da Moz. Então, você pode colocar lá a palavra-chave também, que ele vai aparecer infinitas sugestões, dá um volume de busca, relevância, dificuldade também. São ferramentas bem bacanas para vocês verem. O Infinite Suggest são infinitas sugestões de palavras-chave, como a gente viu ali. Então, você põe ali e aparece também o volume de busca, dá para selecionar qual buscador, né, o Google, o Bing ou o Yahoo. Então, dá para ter muita ideia de conteúdo também. O Search também, que você coloca o URL ali do seu site e aí eles te dão opções de palavras-chave e possíveis otimizações para melhorar o seu posicionamento, né, o seu ranqueamento no Google. Então, vale a dica também. E Keywords Everywhere é uma extensão do Google que ela faz análise de palavras-chave em mais de 10 sites, ou seja, no Google, no Bing, no YouTube, enfim, na internet inteira. E aí dá para ter muita noção também, criar conteúdo muito bacana com base nelas. E, gente, são dicas, né? Vocês podem procurar depois e ver como funciona. O legal aqui é você testar, colocar a palavra-chave lá, testar, fuçar na ferramenta mesmo, né? E aí, caso você prefira uma forma mais prática, né? Porém não tão eficaz de mapear a sua palavra-chave, é você aproveitar os próprios recursos do Google. Quando a gente faz uma pesquisa, geralmente embaixo vai aparecer no autocompletar, né? De sugestões que a gente pode achar. Então, aquilo é uma ferramenta válida para poder utilizar como dica, né, de sugestão de o que as pessoas estão procurando, ou a seção de perguntas do Google, as pessoas também perguntam. Então, é interessante para a gente ver o que o usuário está pesquisando, né, e criar conteúdo. E aí, outra dica que a gente tem é criar títulos chamativos, né? Títulos que conquistem o usuário. Por quê? Se o seu título ele não chamar atenção, dificilmente o usuário vai clicar nele, né? Então, a melhor forma de aumentar o CTR, né, que é o custo por clique, é criar títulos que chamem atenção e que despertem a curiosidade e o senso de urgência. Então, o usuário pensa assim, meu Deus, eu preciso clicar nesse link. Mas que atendam às demandas também do usuário. E aí, uma dica que a gente dá, uma não, né, 6, é você adicionar a palavra-chave principal na tag de título, e geralmente é bom você colocar no início do título. Isso também é um fator que conta, né, que o Google acha interessante também.
fazer listas numéricas, por exemplo. Confira 10 ideias para se tornar um SEO writer. Confira 7 dicas para sua próxima viagem. Então, esses números, né, chamam muita atenção. E há quem diga que números ímpares também têm mais sucesso do que números pares. Então, vale o teste ali, avaliar, fazer um teste com número ímpar, com número par, para ver qual que recebe mais cliques também. E aí, você tem que usar palavras que despertem a atenção do leitor, né? Porque o usuário quer alguma coisa como um benefício para ele, como fácil, rápido, grátis, essencial, fundamental. Então, tudo isso chama muito a atenção do leitor, né, para sua página. E também despertar o senso de urgência, tipo, descubra agora como mudar sua vida. Tipo, títulos assim, porque isso deixa o usuário muito tentado a clicar. E também, uma dica muito importante que a gente dá é o tipo de conteúdo em passo a passo, porque o usuário gosta de ter um benefício, de receber um passo a passo, uma dica, então ele vai pensar assim, opa, esse conteúdo aqui vai me dar 6 passos para tal coisa, então vou clicar que a minha dúvida vai ser atendida. É basicamente isso. E a última é fazer promessas que possam ser cumpridas. Não vale mentir na internet, gente. E aí, uma dica que a gente dá também é escrever os subtítulos em formatos de perguntas. Por quê? Se você demonstra para o usuário que a sua página ela tem a resposta para aquilo que o usuário está pesquisando, né? Então fica muito mais fácil dele clicar e do Google entender que a sua página é relevante. E aí, a gente pegou uma ferramenta de perguntas e respostas, algumas, para te ajudar na hora de criar o conteúdo. E essa ferramenta aqui é o Answer the Public. E quando eu descobri ela, minha mente fez assim, pum. Gente, sério, é muito bacana. Você vai colocar a palavra que você quer, por exemplo, macarrão. Você coloca ali macarrão. Você vai selecionar o país que você quer, né, no caso Brasil, e o idioma, português, no caso. E aí, gente, tem que tomar cuidado porque são permitidas 2 pesquisas por dia. Então, pensa com carinho no que você vai pesquisar. E aí ele simplesmente vai dar todas as perguntas que os usuários estão fazendo sobre o termo que você pesquisou. Por exemplo, no caso do macarrão, né, gente? Como fazer macarrão alho e óleo? Como fazer macarrão sem sal? Como fazer macarrão integral? Por que o macarrão é bom? Por que o macarrão é ruim? Enfim, milhões de perguntas, tudo isso você pode utilizar para criar o conteúdo, porque é aquilo, quando você sabe o que o usuário está procurando, é muito mais fácil de você criar um conteúdo. Então, vale a dica, vale testar também, é uma ferramenta muito bacana. O Quora também é uma ferramenta de perguntas e respostas que os próprios usuários vão atualizando. Então, tem perguntas de tudo quanto há, respostas de tudo quanto há. Então, é muito bacana também para criar conteúdo. E aí, falando mais um pouquinho sobre os conteúdos, né? Criar parágrafos muito densos, muito cheios de informação, muito nebuloso, não é legal, gente, porque eu não sei vocês, mas quando eu tô num texto que tem muito parágrafo, muita frase junta, muita coisa, eu desisto daquilo, eu não vou nem perder tempo de descer a página. Então, a gente tem que pensar que a leitura ela tem que ser fluida. Então, criar parágrafos curtos fazem com que o usuário tenha uma leitura mais confortável. E também, a gente tem que pensar que o usuário faz uma pergunta no Google, ele quer a resposta o mais rápido possível. Então, a gente pode até considerar em criar o conteúdo pensando como se fosse um tweet de 140 caracteres. Então, coloca só o essencial, aquilo que o usuário vai ter resposta rápido, porque se demorar muito da resposta, ele não vai acabar de ler seu conteúdo. Ele vai desistir daquilo ali, e com razão, né, gente? Porque um conteúdo muito denso é muito chato. E aí, mais uma dica para vocês na hora de criar conteúdo, né? Usar o negrito para destacar os dados numéricos, informações relevantes, talvez algum benefício que o usuário vai ter, fazer a parte do conteúdo numerada ou em pontinho,
Porque hoje em dia o usuário, né, o leitor, ele faz a famosa leitura em F, que ele lê o primeiro parágrafo, lê o segundo, e depois disso ele só vem catando com o olho ali pelo canto esquerdo. Então, tudo isso favorece para chamar a atenção do usuário logo ali nessa leitura rápida que ele faz pela página, né? E também escrever sentenças curtas, que isso favorece, né, a legibilidade do seu texto. E aí, falando agora das palavras de transição, né? Essas palavras, elas servem para unir as orações, as frases, e tudo isso deixa o seu texto mais fácil de ler, porque como está ali, é como pegar na mão do leitor e levá-lo por todo o texto de maneira educada e confortável. Então, tudo isso favorece também a legibilidade. E aí, voltando lá na quinta série, oitava série, eu não me recordo, mas a gente tem as palavras que são de continuação, de tempo, de semelhança, de conclusão, né? Ainda mais, constantemente, de acordo com, enfim. Então, todas essas palavras vão garantir que o seu texto seja gostoso de ler, né? Que o usuário goste de ler seu texto, que não seja uma coisa massiva, uma coisa chata, que ele vai desistir logo no início. Então, vale a dica também. E aí, o que você deve analisar do seu site, né? A primeira delas é a posição média, que é uma medida de quão bem o seu site está ranqueando nos resultados de pesquisa. Ela é calculada com base na relevância de um conteúdo para aquela palavra-chave específica que o usuário está fazendo a pesquisa, né? Então, é muito interessante. Posições médias legais, assim, estão entre 1 e 10, talvez, mas é uma eterna busca por melhores posições no Google, né? E aí, número de sessões orgânicas, né? As sessões orgânicas, elas medem as visitas do seu site a partir de sites de pesquisa, né? Como Google ou Bing. E ela é definida pelas ações que o usuário tem durante a visita e depois que ele sai do seu site. Então, se o usuário ficar muito ocioso, né? Não tiver muita ação dentro do seu site, ela vai ser encerrada meia hora depois do período de inatividade. E aí, a taxa de rejeição, ele é um fator muito importante de ser analisado também. Porque, basicamente, ela representa o quanto o seu site, quantos usuários visitam o seu site e vão embora. Porque se o seu site não for chamativo, não for interessante o suficiente, o usuário vai embora. Tipo, não vai ter ações ali, não vai ter conversões. Então, pensar em como que você pode otimizar essa taxa de rejeição, fazê-la diminuir, criar coisas que chamem atenção, talvez. Então, tudo isso é muito relevante na hora de analisar o seu site, né? E aí, quando a gente pensa na duração da sessão, a gente tem que pensar que ela é um indicativo de qualidade do seu conteúdo, né? O grau de incentivo que os usuários têm para ficar ou para acessar demais páginas, demais links no seu site. Então, quanto melhor for o seu conteúdo, mais rico, mais bem feitinho, mais o usuário vai querer permanecer e ver mais conteúdos além daquele. Então, se a sua sessão tiver uma duração muito pequena, é um pouco preocupante. Você tem que analisar como que você pode melhorar aquilo no seu site para chamar a atenção dele, para prender ele na sua página, né? E agora, falando das páginas de saída. As páginas de saída, elas correspondem às saídas do seu site a partir de uma página específica, né? Ou um conjunto de páginas. Então, se você tem um conteúdo de um blog que ele tem uma taxa de páginas de saída muito alta, é porque tem alguma coisa errada. Tipo, o usuário não tem um incentivo para conhecer uma página nova, para ficar na sua página. Então, é interessante analisar esse percentual também, porque tudo isso facilita a experiência do usuário, né? Um conteúdo rico, relevante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, que a gente teve aqui hoje. Siga no Instagram lá, @agenciamurva, tem vários conteúdos super bacanas, super educativos, e acompanhar o nosso site, agenciamurva.com.br. Espero que vocês tenham gostado mesmo, consigam aplicar tudo que viram hoje, né? Qualquer dúvida pode chamar, e até a próxima!